Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o comando while, misturando ele com if, né? Para a gente fazer a resolução do número primo. A gente comentou lá daquele operador porcentagem, né? Que ele nos dá o resto da divisão, né? Então, em função, né, do comando while mais o if, né, e esse operador, a gente consegue fazer uma lógica de programação para verificar se um número é primo ou não, né? Assim, do ponto de vista de prática, né, eu não consigo ver assim, muito por que ficar fazendo a verificação se é primo ou não, né? Mas é um exercício interessante para verificar, mas isso não quer dizer que não exista, né, situações que você tenha que verificar esta questão, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se caso nossos vídeos te ajudam, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de você nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, todos, né, os materiais inscritos no nosso canal, o acesso a vídeos exclusivos, a desconto nos nossos cursos, né? Então fique à vontade aí, se você quiser nos dar uma força. Bom, sem mais delongas, voltamos aqui, né? Então o que a gente tem, né? A gente viu o comando while, e o comando while, ele, se eu escrever aqui, né, o comando while, ele serve para a gente, está escrito errado aqui, né? Ele serve para a gente fazer loopings. Então, o que vai acontecer, né? Eu tenho que ter uma determinada condição, e essa condição vai ser verificada até que eu tenha um resultado falso, né? O false, em inglês, né? Então, eu tenho que ter essa condição de teste, né? No caso do número primo, qual que é a característica de um número primo, né? O número primo, ele é um número que é divisível por 1 e é divisível somente, né, por ele mesmo. Então o que é um número, né? Então se o número primo, ele é primo, é o número natural que é primo, que ele é dividido só por 1, divisível, né, só por 1 e só por ele mesmo. Quando a gente fala que um número ele é divisível significa dizer que o resto da divisão é zero. Por exemplo, se eu divido 6 dividido por 3 dá 2. Digamos que eu tenho 6 balas e eu quero dar para 3 crianças. Então cada criança vai receber 2 balinhas. Por outro lado, se eu tenho 7 balas e eu quero dividir pelas mesmas 3 crianças, cada uma vai receber uma bala e vai me sobrar uma bala. Eu não posso dividir, não dá para quebrar a bala, por exemplo, né? Então nesse exemplo, eu teria, né, então 6 dividido por 3 dá 2 e o resto igual a zero. Já 7 dividido por 3, eu tenho o mesmo 2 e o resto é 1, ou seja, me sobra uma bala na minha mão. Então a característica de ser divisível é que o resto tem que dar zero. Então, se eu quero, né, já que, né, o caso do número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, se eu pegar do número 2 até chegar né, o número em questão menos 1, e eu fizer o teste, aí eu vou verificar que se, né, o resto não der zero em nenhum caso, eu tenho então um número primo, né? Essa seria a nossa lógica. Então eu vou chamar aqui o Python para a gente poder fazer o desenvolvimento aqui do programa, né? Eu já abri aqui um arquivo para a gente trabalhar também. E o que vai acontecer, né? Eu vou fazendo alguns desenvolvimentos aqui para a gente visualizar o comportamento, né? Trazendo aqui para a tela, né? Então o que vai acontecer aqui, né? Eu vou pegar então, a primeira coisa, vou fazer um input para verificar, para pedir para o usuário qual o número que ele quer verificar se é primo ou não. Então, nesse caso aqui, se eu rodar já o programa, né? Ele vai pedir um número verificado, por exemplo, 10. Mais nada, ele não executa mais nada, por quê? Porque o programa aqui não pede mais nada para executar, né? Bom, então o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer um comando while de tal forma que eu vou fazer uma verificação. Então, while, o quê? Bom, se eu vou fazer a verificação de 2 até n menos 1,
Então eu tenho que primeiro definir um i igual a 2, que ele vai começar a verificação em 2. Então, enquanto i for menor do que n, nesse caso, como é menor, né? Se eu colocar menor ou igual, ele vai até o n. Só menor, ele vai chegar 1 menos o n. Né? Então essa é a lógica que já está embutida, né? De n menos 1 já está embutida aqui no maior. Né? Eu não preciso colocar maior ou igual n menos 1. Né? Seria a mesma coisa, né? Ou seria o mesmo valor. Então igual, o que ele vai executar aqui? Ele vai executar qual é a conta que eu quero verificar. Mas só que como eu tenho a condição de ser 0 e não ser 0, né, o resto, então eu coloco um if. If o quê? O if n, o resto da divisão por i, for igual a 0, se for igual a 0, significa o quê? Significa que eu tenho um número primo. Então o que eu faço? Eu faço um print primo. Ou quer dizer, melhor, não é primo, porque eu já achei um valor de n para ele, de um resto igual a 0. Vamos rodar para ver? Então, vou rodar aqui. Então, o que vai acontecer? Ele pede o número, vou colocar 10. Veja que ele está rodando infinitamente, eu fiz de propósito aqui. Né? Por que ele rodou aqui infinitamente? Porque se eu for olhar aqui no meu programa, eu não fiz a reatribuição, que é por isso que a gente falou de reatribuição. Nesse caso aqui a gente não fez a retribuição. Então eu preciso aqui, no final depois do if, eu preciso, que está dentro do while, né? Eu preciso aumentar i igual a i mais 1. Senão ele vai dar errado. Agora, veja que ele estava rodando até então, né? Eu vou rodar de novo, aí ele parou de rodar, e ele pede o valor, vou dar. E aí ele fala, não é primo, mas ele fala 2 vezes que não é primo. Por que isso? Porque o que acontece? Qual que é a lógica aqui, né? Ele vem aqui, né? O i é igual a 2. Aí o n foi digitado, né? Então no exemplo aqui a gente digitou 10. Então ele faz aqui, ele faz a verificação. 2 é menor do que 10? Então eu vou executar o while aqui, tudo que está no while. Aí ele chegou no if. If n porcentagem 1, que significa o resto da divisão de n por 1 é igual a 0, bom, 10 dividido por 2 tem o resto 0? Sim, tem o resto 0. Então ele print não é primo. Inclusive dá pra gente colocar aqui, se a gente quiser melhorar isso aqui, ele não é primo, não é primo, pois é divisível por, e aí eu coloco aqui, eu vou colocar de uma maneira diferente para a gente exemplificar, porcentagem i, que é de inteiro, que é uma outra maneira de a gente colocar aqui, divisível por, põe aqui aspas, opa, não é aspa que eu queria, era exclamação. Se eu colocar aqui porcentagem e o valor e a variável que eu quero repetir aqui, que é o i, então aqui é uma outra, que eu estou mostrando aqui é uma outra maneira de a gente escrever a função print. Então como eu estou usando porcentagem aqui, só para mostrar um outro uso do porcentagem, dentro da frase, né, porcentagem i, o i de inteiro, né? Então aqui quer dizer que eu vou colocar nesse lugar uma variável inteira. E quem que é essa variável inteira? Justamente o i que eu defini aqui. Né? Então por isso porcentagem eu não coloco vírgula, né? O bizu está aqui. Se eu puser vírgula dá errado. Se eu não colocar aqui e simplesmente colocar vírgula e o variável, ele também imprime, né, na sequência. Bom, vamos rodar de novo para ver o que vai acontecer. Vou colocar o mesmo exemplo, 10. Então veja, né, não é primo, pois é divisível por 2, e não é primo, pois é divisível por 5. Então veja o seguinte, né, o que ele faz aqui, a partir do momento que o meu problema aqui é identificar se é ou não é primo. A partir do momento que eu já encontrei um valor que já é primo, né, que já me caracteriza como não sendo primo, nessa situação eu não preciso continuar o meu programa. Só que eu não tenho como parar a execução. Né? Nesse caso aqui eu não tenho como parar a execução, aqui pelo menos a gente não sabe ainda como fazer. Né? Então eu não vou entrar nesse detalhe. Tem como fazer com função, né? Que é o que a gente vai mostrar
daqui a pouquinho. Então ele vai rodando, né? Então ele faz para 1, faz para 2, que é melhor, faz para i igual a 2, e para 3, 4, até chegar nesta condição da errada. Né? Então o que eu posso fazer aqui é acrescentar mais uma função aqui, mais uma função, mais uma lógica, uma operação booleana. Por exemplo, eu vou chamar primo igual a 0, 0. Então, vou colocar aqui o que significa isso para a gente não esquecer. Primo igual a 0 significa que é primo. Então, primo igual a 1, igual a 1 significa que não é primo. Então eu estou colocando mais uma variável de verificação para a gente colocar aqui, para a gente poder parar o programa aqui, né? Essa é uma das maneiras. Então, não tem, eu queria dizer assim, não tem nenhuma função, pelo menos que eu conheço, que eu consigo parar a minha função, mas eu consigo colocar como um operador. Então, e, no caso, and o quê? Primo igual a 0. Então, eu vou fazer a verificação enquanto o if for menor que n, e também o primo tem que ser igual a 0. Nessa situação aqui, se eu colocar aqui primo igual, primo igual a 1, ele já vai ser, já não vai ser mais 0 ali na função. Então, vai ter que colocar mais um espaço aqui. Vou rodar de novo para a gente ver o que vai acontecer. Nesta situação, vou digitar o mesmo 10. Não é primo porque é divisível por 2. Ponto, ele já parou. Então veja que eu tive que colocar mais uma questão aqui para verificar, para ele manter, mas aí eu tive que criar essa variável, digamos, auxiliar aqui para fazer isso. Né? Se eu não fizesse, ele ia fazer daquela forma como a gente tinha mostrado. Mas vamos fazer agora rodar, para o exemplo, vou colocar o número primo aqui, 7. O que acontece? Nada. Por que não acontece nada? Porque eu não estou fazendo uma verificação aqui se o valor ele é ou não primo. Então o que eu tenho que fazer, né? No caso aqui, no final de tudo, eu tenho que fazer um if primo igual a 0. Então, aí sim, print então eu posso colocar aqui, né? Porcentagem i é primo. Aí eu coloco espaço, espaço não, ponho aqui porcentagem, para fazer menção àquela porcentagem lá, e a variável que eu quero colocar aqui, nesse caso, é n. Então, vamos ver se vai rodar no nosso programa, ver se não vai ter nenhum erro. Então, qual o número a ser verificado? Se eu colocar 10, a gente já viu que está rodando. Então, ele divisível por 2, então ele para aqui. Vou rodar de novo. E vou colocar agora o número 7 para ver. 7 é primo. Então, ou seja, nesse programa aqui, eu posso... essa aqui é uma maneira sem função que a gente pode resolver o problema. E tem como resolver com função também. Né? De que maneira eu poderia resolver isso aqui com função? Né? Eu vou só mostrar aqui, não vou fazer passo a passo, para a gente não ter um vídeo muito grande. Né? Então, que a outra resolução que eu tinha feito aqui dessa forma. Então, vou pegar aqui, Ctrl C, e vou colar aqui. Então, eu defino uma função primo, e aí eu coloco o primo igual a 0, mesmo caso lá, e aí eu faço igual a 2, então mesma coisa, e aí while, o i foi menor que 2, então ao invés de eu colocar uma segunda função aqui de comparação, o que eu faço? Eu só coloco uma, mas como aqui é uma função, se ele já encontrou que o valor aqui já é divisível, o que ele faz? Ele já retorna para a função, para o programa principal. Então, nesse caso aqui, veja que aqui tem dois exemplos. Ó, não é primo,
Aí eu coloco aqui, ó, isso aqui é divisível por esse valor. Então significa que ó, o porcentagem i, então ele vai pegar aqui, ó, veja que depois que eu fechei a aspa, eu coloco porcentagem e abro um parênteses com as variáveis, né? Se você colocar 3, 4, 5 variáveis aqui, né, lugares com esse porcentagem e o tipo de variável, na sequência você coloca aqui, abre o parênteses e fecha, né, sem colocar vírgula. Se colocar vírgula não dá certo. Então se eu rodar esse programa agora, o que vai acontecer? O valor é ser verificado, 7. 7 é primo, pronto. Vou fazer de novo. Vou rodar aqui de novo. 10. 10 não é primo, 10 é divisível por 2, né? Então só mudei a frase. Então são duas maneiras diferentes, então isso você vai ver, vai verificar a todo momento. Existem várias maneiras, vários caminhos para você resolver a mesma coisa. Qual que é o melhor para você? Aí depende, né, da situação. De um modo geral, trabalhar com função costuma ser mais vantajoso, né? Porque se você tiver que repetir o código, você já tem a função, né? Então a repetição do código seria chamar a função, né? Então seria esse o nosso exemplo. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.